A obra-prima de Akira Kurosawa sobre vingança. Não, é um filme sobre justiça, caramba. Não, é um filme sobre vingança. Justiça. Rashomon. Muito apropriado abrir o programa falando de justiça, né? Porque quem é a justiça nesse filme, né? E tão sabiamente colocada ali, não aparece, né? E coloca o espectador no lugar do juiz, né? Ou seja, a pessoa que vai declarar a justiça nesse caso, né? Rashomon é um filme cujas percepções de algumas pessoas por aí acabam me deixando um pouco perturbado exatamente por isso, porque ele é um filme que abre, para mim ele tá bem claro, mas parece que para algumas pessoas eles acabam abrindo certas relativizações nesse julgamento, né, justamente pelo peso que o Kurosawa coloca, né, no seu espectador. Eles acabam encontrando algumas coisas que eu não concordo, mas nós chegaremos a elas, né? Vamos à contextualização primeiro. A parte mais legal de falar sobre Rashomon é que a sinopse é muito simples. Houve um assassinato, um criminoso matou um samurai na frente da sua esposa e o crime foi assistido por um lenhador. Fim. É isso. Sim. A partir daí você tem um filme, tem 1h30, de um julgamento tentando determinar o que realmente aconteceu. Porque todas as pessoas que participaram do evento, incluindo o falecido samurai, dão a sua versão da história. E eu acho que você colocou muito bem. Assim, muita gente usa isso para discutir o que é verdade. O filme debate o que é a verdade, porque a verdade parte de um determinado ponto de vista. Estava rolando um meme na internet durante um tempo, que assim, são duas pessoas apontando para o chão e tem um número desenhado e um dos caras diz, isto é um 6, o outro cara diz, isto é um 9. E aí quem fez o tal do meme diz o seguinte, os dois estão certos e a opinião de um vale tanto quanto a do outro e respeito, né, e blá blá blá, etc e tal. Aí uma outra pessoa, alguém com um pouco mais de bom senso, foi lá e riscou aquilo e disse, não, alguém ali desenhou ou um número 6 e ou um número 9. Não é porque você não conhece a verdade que a verdade não exista. Deve-se buscar a verdade da maneira mais apropriada, mais lógica, mais racional. E o que o Kurosawa tentou demonstrar em Rashomon, embora não haja um veredito, é que, isso não é um spoiler, tá? Isso assim, é parte da beleza da trama. O que o Kurosawa tentou demonstrar ali é que cada ponto de vista parte de um interesse particular. E isso é a parte mais importante, porque a gente tem, na prática, assim, a história é narrada pelo lenhador que espera a chuva passar debaixo de um Rashomon. Rashomon é traduzindo de forma meio rude, são os portões da muralha da cidade. Tá? Então o lenhador narra para uma pessoa, um transeunte, né? Pro transeunte, né? Mas ele já está lá com o monge, né? Isso. Né? Ele narra o que aconteceu do ponto de vista dele, mas o lenhador, assim, nós não vamos bater o nosso martelo. O Daniel já aqui em off deu a opinião dele. Assim, eu também considero a opinião do lenhador sobre o evento a mais apropriada. E acho que o fato de ele estar narrando o que aconteceu para o transeunte e levar em consideração o ponto de vista dos outros, o que o torna o ponto de vista mais apropriado. Porque eu acho muito difícil que se fosse, por exemplo, o Tajomaru, que é o criminoso que cometeu o assassinato, ou o samurai assassinado, ou a noiva do samurai assassinado, que eles fossem descrever com o mesmo tipo de isenção, de idoneidade na narrativa. É porque o lenhador é o elemento neutro que a gente tem uma aproximação maior do evento em si, mas não da verdade, porque a verdade, conforme o filme vai nos mostrando, parte do interesse particular de cada um de apresentar a sua versão. Né? Cara, eu acho... Vamos só... Antes da gente voltar aí para as discussões em torno dessa história, vamos falar o seguinte. É notável que um filme desses tenha saído em 1950, né? Só, 5 anos depois do que o Japão passou na Segunda Guerra e tal. Então esse é o filme que meio que estoura o cinema japonês para o mundo, né? E o Kurosawa aqui é curioso porque ele pegou 2 contos
para formar a sua história, né? Eu não lembro o nome do autor, mas um conto se chama Rashomon, que dá a ambientação, e o Yabu Nonaka, né, que dá o personagem e um da trama. No caso, voltando aí aos meandros aí desta trama, e eu acho que é um pouco difícil a gente não entrar em spoiler, né? Não era melhor a gente chamar a Sirene de spoiler e já cair dentro de uma vez, porque... Sirene do spoiler. A questão é que você estabelecendo o filme no meio de uma chuva, né, que já tem um simbolismo, o simbolismo da grande decadência moral que o Vado passa, né? E você tem toda a trama aí, você tem o personagem do Toshiro Mifune, que é o ladrão, você tem o casal, né, o samurai e a sua esposa, tal, você tem o crime e você tem a dificuldade. Eu acho que o maior elemento dessa trama é a dificuldade de se formar um juízo de um caso com 3 testemunhos discordantes. A justiça do filme, no caso não nós, ela não teve acesso ao depoimento do lenhador. Deixa de ser assim, incidentalmente interessante levar em consideração que a justiça do filme, dá a posição que o Kurosawa coloca a sua câmera, somos nós. Sim. Né? Como a gente disse lá no começo, o espectador é o júri desse caso. E a nossa dificuldade em determinar a verdade desse caso é a mesma dificuldade que qualquer outro juiz teria de determinar essa justiça. Exato. Mas a partir do momento que você tem, eu acho, para mim, a verdade do filme, ou pelo menos algo 98% fiel ao que realmente aconteceu, é de fato a história do lenhador. Por quê? Quando você estabelece o elemento de decadência moral, você coloca aquele caso como um microcosmo de decadência moral que está assolando a região, porque a região é o universo daqueles personagens. Então, você a todo momento é lembrado de que, pô, como uma coisa dessa acontece, como, sabe, essas pessoas estão mentindo descaradamente, como que isso pode acontecer em um mundo desses? E quando o lenhador conta a sua história daquilo que aconteceu, ele é desmascarado também, porque ele foi vítima, ele se deixou contaminar por essa decadência quando roubou a adaga, né? A coisa da decadência moral que você fala é assim, já que é um julgamento, vamos fazer o papel de advogado de defesa. Tanto o ladrão quanto o samurai e sua noiva, sim, levando em consideração esse contexto da decadência moral, que é um elemento sociopolítico, e que eu acho que não é algo aleatório, Kurosawa tinha um ponto para estabelecer. Como você bem disse, é um filme que foi filmado 5 anos depois apenas do fim da Segunda Guerra Mundial. Existe um ponto aqui, que é o quê? Os motivos sociais e culturais levam os japoneses a perceberem a si mesmo como eles percebem. O ladrão tem um motivo para ser um ladrão. Ele, muito provavelmente, como Kurosawa, é um tema recorrente dos filmes dele, inclusive nos Sete Samurais, assim, as pessoas que praticavam crimes, as pessoas que aceitavam esse tipo de vida, elas estavam dando as costas a um sistema de hierarquia que era um sistema opressor. Então, assim, as pessoas se tornavam brutalizadas porque elas eram brutalizadas. E quem que é o símbolo maior dessa brutalidade provocada pelo sistema? O samurai. E o samurai, sendo parte do sistema, sendo alguém que nasceu, cresceu e foi educado dentro dele, assim, usar aquele famoso paradigma da Matrix, né? O cara que é educado dentro do sistema vai lutar para defendê-lo. Então, por mais que a gente tenha o ponto de vista do lenhador, que é o ponto de vista mais isento, e eu acho interessante ele ter colocado um camponês lenhador, né, com todo o peso que isso acarreta para dar esse ponto de vista, porque são 3 estigmas sociais. Eu estou excluindo um pouco a noiva, porque a noiva está inserida dentro do contexto do samurai também, né? O papel dela como mulher dentro de uma sociedade de caça, etc. A gente tem que ter cuidado, de novo, na posição que o Kurosawa nos coloca, de júri dessa situação toda, para não condenar a todos rapidamente, porque por mais que a descrição deles tenha um interesse particular, esse interesse particular também parte de uma motivação que não necessariamente, não é que isso os exime de culpa, mas precisa ser levado em consideração para ver qual o tamanho da punição que nós aplicaríamos pela culpa que eles realmente têm
sobre isso, né? Não, isso é evidente, ninguém tá buscando a condenação, mas nós estamos buscando a verdade e estamos tentando mergulhar cada vez mais fundo na essência do filme. Eu acho muito conveniente também para essa história que você tenha entre seus 3 narradores, né? No caso, o lenhador, o monge. O terceiro ele não é um narrador, ok, ele é alguém que está ouvindo, ok. Mas esse cara também é uma pessoa completamente degradada, né? Então você tem um extremo, que é esse transeunte degradado, que chega lá e leva embora o roupão do bebê, vai deixar o bebê passando frio, né? No outro extremo você tem um monge, é um cara que abdicou do egoísmo, uma vida dedicada ao altruísmo, né? E você tem o lenhador no meio, né? Qual é o caminho, né? Aí aqui tá, esse caminho, ele não é reto e absolutamente reto por toda a sua vida. O lenhador, ele permitiu-se sair desse caminho, sair de um caminho de retidão, na hora que ele roubou a adaga e não falou nada, né? E o que é um crime pequeno, perto do que aconteceu, um estupro, um assassinato e tal. Mas enfim, você tem 2 extremos, você tem esse cara espremido entre essas 2 figuras, né? Um cara que não tá nem aí e o monge. No final, ele aceita, e aí é o spoiler, o grande spoiler do final, que não tinha como evitar, né? Ele leva o bebê para casa, né? E aí é esse gesto que coloca esse cara, mostra que existe um raio de luz no meio daquela degradação toda. E aí para de chover, né? Eu acredito que se a gente for, como algumas pessoas tentam relativizar, e não estou falando nas questões da condenação, tal, entender os motivos, né? Estou falando relativizar os outros pontos de vista do filme, eu acredito que essa mensagem se perca. A força do personagem do lenhador se perde. É por isso que eu, particularmente, também me oponho a essa relativização, porque acho que isso é uma má compreensão do que a gente chama de a busca pela verdade. Porque no fundo o Rashomon é um processo socrático. Você tem um monte de pessoas expostas a uma situação que é a verdade. Qual que é a verdade? O assassinato. O assassinato e o estupro, os crimes em si ocorreram. Você pode discutir as suas motivações, você pode discutir a culpabilização dos envolvidos, etc. Mas o evento, o fato em si ocorreu. E por que eu digo que é um processo socrático? Porque essa verdade só vai ser atingida a partir do momento em que você não confirmar os fatos através do ponto de vista de cada indivíduo, mas de você negar o que eles acreditam que seja a verdade. Você distinguir o que é crença, o que é percepção, o que é indução, do que é realmente a verdade. E existe um lirismo realmente no fim do filme, quando o lenhador leva o bebê para casa, porque no fim das contas a verdade é a verdade da bondade e da gentileza. Esquece-se o crime, esquece-se a brutalidade, e existe ali, como você diz, uma luz no fim do filme, uma luz no fim do túnel, que é a bondade e a gentileza prevalecendo sobre a brutalidade. Então, apesar de toda a densidade narrativa, no fim é uma fábula que tem até uma catarse agradável, né? Sim, senhor, com toda certeza. O final de Rashomon até hoje me faz chorar exatamente por isso, porque é tanta desgraça, né, ao longo do filme, e aquilo realmente, ele traz uma coisa, para quem assiste pela primeira vez, acho que é insuperável, né, esse sentimento. E eu acredito que, cara, é um filme que todos deveriam ver hoje, né, cara? Deveria ser comentado em escola e tal. E olha que a gente nem falou dos méritos técnicos, né? De mise-en-scène, de fotografia e tal. Gente, Kurosawa, pelo amor de Deus. Aliás, mas assim, só um aspecto técnico que eu faço questão de ressaltar, porque assim, é o primeiro filme do Kurosawa que a gente comenta aqui no Formiga na Tela. E Kurosawa é ponto passivo, ninguém discute. Toshiro Mifune é um dos top 5 melhores atores da história do cinema. Eu tenho isso pra mim sem dúvida nenhuma, e quem quiser discutir vai ter uma boa discussão. Mas eu faço questão de ressaltar a presença de um cara, o Takashi Shimura, tá? O ator que interpreta o lenhador. Gente, esse cara acabei de falar do Toshiro Mifune. Ele é outro desses melhores atores. Ele é provavelmente, eu tenho pra mim que ele é provavelmente o ator mais subestimado da história do cinema. Porque é um cara que, por todos os filmes do Kurosawa que ele passou, ele dava show, era o único cara assim capaz de eclipsar em alguns instantes as atuações do Toshiro Mifune, e mesmo quando ele não atuava em filmes do Kurosawa,
ele ainda fazia coisas fora de série. Pra quem não sabe, ele está no primeiro Godzilla. Então, assim, dando credibilidade a um filme de monstro gigante. Assim, é fera. Assim, toda a densidade que a gente vê dessa trama, dessa busca pela verdade e essa catarse no final, só acontece porque esse cara é um ator fora de série. Assim, se você se comove no final, como eu também me comovo, eu admito, é porque a interpretação desse cara é, nossa, sem um argumento que a gente vive colocando aqui. Por que a gente não leva uma premiação como o Oscar a sério? Um cara desses é completamente esquecido pela Academia de Artes Cinematográficas americana. Não dá pra levar a sério. Tá aí. É isso aí, pessoal. Agora você sabe a verdade, ou não, sobre Rashomon, de Akira Kurosawa. Muito importante, o Formiga agora tem um Apoia-se. Se você quer ver a gente continuar a fazer esse trabalho, se você quer dar uma força pra gente, nós precisamos de dinheiro, pelo amor de Deus, contribua com a gente para que a gente continue produzindo esse conteúdo que vocês tanto gostam. Então, entre no Apoia-se e dê a contribuição que você achar que consegue dar para nós. Qualquer coisinha, até um abraço serve. E depois que você nos der o seu suado dinheirinho, entre no nosso site, formigaelétrica.com.br, ouça o nosso podcast, o FormigaCast está lá no site para você curtir. Tem dúvidas, sugestões, críticas, o que você quiser dizer, mande e-mail para natela@formigaelétrica.com.br. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, deixe um comentário aí embaixo também com sugestões ou críticas. E para receber uma notificação toda vez que um novo vídeo for ao ar, ative aí o sininho para não deixar passar mais nenhum vídeo. E, se você ainda não está inscrito, inscreva-se no canal. Para isso, basta clicar aqui na formiguinha na cabeça do Daniel. É isso, até a próxima!